Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado repercussão em todo o Brasil e também no cenário internacional. A prisão do presidente Jair Bolsonaro e o papel que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, pode desempenhar nesse complexo e delicado momento. Antes de mais nada, quero deixar claro que este é um espaço de análise política e opinião, sempre defendendo os valores da direita, a liberdade individual, a soberania nacional e expondo com clareza os equívocos, exageros e perseguições promovidas pela esquerda. Aqui não há meias palavras, e cada opinião tem fundamento em fatos, eventos históricos e na realidade política que estamos vivendo. A situação de Bolsonaro é extremamente delicada. Ele se tornou alvo de uma perseguição política sistemática, claramente orquestrada por setores da esquerda brasileira que não aceitam sua liderança e enxergam nele uma ameaça direta à sua agenda conservadora, à sua visão de governo e à própria liberdade de expressão e ação política. Não se trata apenas de um embate partidário. É uma tentativa de silenciar a direita e enfraquecer toda uma base de valores que representa milhões de brasileiros. Diante desse cenário, muitos se perguntam: Donald Trump poderia intervir de alguma forma para proteger Bolsonaro e pressionar a esquerda? Vamos analisar possibilidades reais. Desde as ações mais básicas, que envolvem declarações públicas e mobilização de opinião, até medidas mais ousadas e radicais que poderiam gerar um impacto direto no jogo político brasileiro. E é importante destacar: mesmo fora da presidência, Trump continua a ser uma das figuras mais influentes do mundo, com capacidade de mobilizar governos parlamentares, organizações internacionais e, principalmente, a opinião pública global em favor de causas que ele considera justas. O primeiro passo que Trump poderia adotar é aquilo que chamamos de pressão diplomática clássica. Como ex-presidente e figura respeitada no cenário internacional, ele tem a autoridade e o prestígio necessários para emitir declarações públicas em defesa de Bolsonaro, deixando claro que a prisão de um líder eleito representa um ataque à democracia e aos princípios básicos de governabilidade. Um pronunciamento de Trump, seja em entrevistas, redes sociais ou declarações oficiais, não passa despercebido. Ele tem o poder de colocar a situação brasileira sob os holofotes internacionais, expondo os abusos e constrangendo aqueles que tentam manipular a justiça de forma política. Vale lembrar que Trump já utilizou esse mesmo estilo em diversos contextos internacionais. Ele sempre adotou uma postura direta e agressiva, especialmente em redes sociais e pronunciamentos públicos, alcançando milhões de pessoas instantaneamente. Essa estratégia gera desconforto imediato para regimes e governos que tentam agir de maneira autoritária ou parcial, justamente porque expõe seus atos ao escrutínio internacional. Ao focar a atenção global na prisão de Bolsonaro, Trump pode criar um efeito psicológico importante. Setores da esquerda brasileira se veem pressionados e, muitas vezes, são obrigados a recuar, pelo menos parcialmente, diante da atenção internacional e da possibilidade de desgaste político. Seguindo a mesma linha, Trump poderia mobilizar a opinião pública não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do mundo. Ele possui uma base de seguidores extremamente leal, composta por milhões de pessoas que acompanham cada movimento seu. Essa influência se traduz em alcance global por meio das redes sociais e meios de comunicação independentes que apoiam a direita. Ao criar a narrativa de que Bolsonaro é vítima de uma perseguição política, Trump consegue gerar solidariedade internacional.
Isso se traduz não apenas em manifestações e declarações de apoio, mas também em ações concretas, como cartas oficiais de parlamentares estrangeiros, iniciativas de organizações internacionais pró-democracia e até mobilização de líderes conservadores em diferentes países, todos com o objetivo de proteger Bolsonaro de injustiças políticas. Outra possibilidade que não pode ser descartada é o apoio jurídico internacional. Existem organismos e entidades internacionais que monitoram abusos políticos e violações de direitos humanos. Trump, com sua experiência, contatos estratégicos e influência junto a políticos globais, poderia orientar a mobilização desses órgãos para questionar a legalidade da prisão de Bolsonaro. Embora essa ação não seja direta, ela cria um ambiente de risco político significativo para aqueles que perseguem Bolsonaro. A esquerda brasileira, ao perceber que suas ações estão sendo observadas e criticadas internacionalmente, pode se sentir mais pressionada, o que potencialmente enfraquece a narrativa construída contra o ex-presidente. Além disso, mesmo fora do cargo, Trump mantém influência sobre setores empresariais e políticos nos Estados Unidos. Ele poderia utilizar esse poder para criar uma espécie de pressão econômica indireta, alertando investidores, aliados comerciais e governos sobre os riscos de instabilidade política no Brasil. Essa estratégia é mais sutil, mas extremamente eficaz, pois empresas e governos estrangeiros não gostam de incerteza. A perspectiva de que a prisão de Bolsonaro possa gerar conflitos internos ou crises institucionais é suficiente para fazer com que a esquerda pense duas vezes antes de avançar em suas ações políticas. Além das ações diplomáticas, jurídicas e econômicas, Trump poderia agir de maneira mais estratégica, utilizando aliados políticos tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Parlamentares conservadores, senadores influentes e líderes internacionais alinhados com a direita podem ser convocados a emitir notas de apoio, propor moções e pressionar autoridades brasileiras a garantir que Bolsonaro tenha suas garantias jurídicas respeitadas. Esse tipo de ação reforça que a prisão de um líder eleito não é apenas um problema interno, mas uma questão de democracia global, colocando a esquerda em uma posição defensiva. Outro ponto fundamental é a comunicação direta com o povo, algo que Trump domina como poucos. Ele poderia lançar campanhas globais nas redes sociais, alertando sobre a perseguição política a Bolsonaro e destacando os erros, exageros e manipulações da esquerda brasileira. O impacto dessa estratégia seria enorme. Cada postagem, declaração ou vídeo publicado por Trump poderia viralizar rapidamente, alcançando milhões de pessoas em diversos países, ampliando a pressão sobre aqueles que buscam prejudicar Bolsonaro. Essa abordagem é agressiva, mas extremamente eficaz, especialmente em um mundo conectado, onde a opinião pública internacional exerce influência significativa sobre governos e tribunais. Agora, vamos explorar possibilidades mais radicais, que poderiam ter impacto direto na dinâmica política brasileira. Trump poderia apoiar iniciativas para condicionar relações políticas entre Brasil e Estados Unidos à liberdade de Bolsonaro. Isso incluiria medidas mais duras, como restrições à cooperação política, econômica ou militar, enquanto Bolsonaro estiver preso injustamente. Embora arriscada, essa estratégia mostraria que a perseguição política tem consequências reais e pode afetar o relacionamento bilateral, algo que setores da esquerda provavelmente considerariam cuidadosamente antes de avançar. Além disso, Trump poderia mobilizar aliados estratégicos na América Latina, líderes conservadores que compartilham da mesma visão de defesa da liberdade e do combate à perseguição política. Juntos, poderiam criar uma rede coordenada de pressão internacional contra a esquerda brasileira, expondo a injustiça e mostrando que o mundo está atento
ao que ocorre no Brasil. Essa ação é ousada, mas em tempos de intensa polarização política, medidas ousadas podem ser necessárias para proteger líderes de direita perseguidos injustamente. Um outro caminho importante é a mobilização popular dentro do Brasil. Trump, mesmo atuando internacionalmente, poderia incentivar manifestações em apoio a Bolsonaro, sempre dentro de um contexto democrático e pacífico. Isso não significa promover confrontos, mas fortalecer a narrativa de que milhões de brasileiros defendem seu ex-presidente e não aceitam injustiças promovidas por setores ideológicos da esquerda. Movimentos populares organizados podem exercer pressão sobre tribunais, governadores e órgãos de justiça, forçando-os a agir com mais cautela e responsabilidade. Além disso, essas manifestações enviam uma mensagem clara. A direita está atenta, unida e pronta para defender seus líderes e valores. Em resumo, Trump possui um leque de estratégias à disposição para apoiar Bolsonaro, desde medidas mais básicas como declarações públicas e mobilização da opinião internacional, até ações mais radicais, envolvendo pressão política e econômica coordenada. Todas têm potencial de enfraquecer a narrativa da esquerda brasileira e garantir que a perseguição a Bolsonaro não se consolide. O importante é compreender que cada ação de Trump é calculada e possui um efeito político direto e indireto, criando um ambiente em que a esquerda precisa pensar duas vezes antes de avançar com medidas injustas. O ponto central dessa análise é que a prisão de Bolsonaro não é apenas uma questão interna. Ela simboliza o embate entre a direita e a esquerda, entre liberdade e perseguição política, entre aqueles que defendem valores conservadores e democráticos e aqueles que buscam silenciar vozes divergentes. Figuras como Trump têm influência real para interferir nesse contexto, seja pressionando internacionalmente, mobilizando opinião pública ou criando redes de aliados estratégicos para proteger líderes de direita. A lição para todos nós é clara. A direita precisa permanecer unida, vigilante e estratégica. Perseguir Bolsonaro não significa apenas atacar um líder. Significa atacar toda uma base de valores conservadores e democráticos que representa milhões de brasileiros. Trump sabe disso e continuará buscando formas de intervir de maneira inteligente, calculada e eficaz. Cada declaração, cada mobilização e cada estratégia internacional pode fazer diferença no cenário político brasileiro. Se você é de direita, acompanhe de perto cada movimento internacional. Cada ação, cada pronunciamento e cada pressão externa pode mudar completamente o jogo político no Brasil. A luta é ideológica, política e estratégica, e a nossa atenção e mobilização são essenciais. Não podemos vacilar, não podemos nos acomodar. Defender Bolsonaro é defender a democracia, a liberdade e os valores que fazem do Brasil uma nação forte e soberana. Aqui quem fala é o Terra de Gigantes. Espero que tenham gostado da análise e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.